esse final de semana, né, eu sei que muitas de vocês viram que eu participei de um congresso, não era especificamente um congresso de saúde da mulher, mas acabou que foi muito falado, muito associado. Houveram vários médicos ali palestrando e eu fiquei muito, muito, muito feliz. Porque uma coisa que eu vi é que a minha conduta nutricional, a forma como eu conduzo a vida das minhas mulheres que estão no climatério e estão na menopausa, está muito alinhado com a conduta desses médicos. E assim, o que acontece? Esse congresso foram profissionais extraordinários, foram médicos assim que são destaque no Brasil, fora do Brasil, no tratamento hormonal, na condição de saúde, longevidade, né, doenças associadas ao envelhecimento. Então eu fiquei muito feliz, assim, eu falei, uau, é esse o caminho, é por aqui realmente que eu tenho que levar as meninas, não dá para desviar o caminho é só um, gente, não tem. Outro dia eu falei uma coisa e eu fiquei pensando sobre isso, né, eu falei, olha que coisa, quando a gente tá meio sem saber o que tá acontecendo com a gente vai estabelecendo, bom, se você faz planos, a gente acaba fazendo vários, aquela coisa, né? Plano A, plano B, plano C, plano D, plano E. E quando a gente pensa em climatério e menopausa, isso não existe. Não existe, gente. Só existe uma maneira de você passar bem pelo climatério e pela menopausa, que é se cuidando. Não existe outra estratégia. Você pode tomar o melhor medicamento, usar o melhor hormônio, fazer. Se você não mudar seu estilo de vida, nada vai funcionar. E eu tô falando nada é nada mesmo, viu? Porque não funciona. Esses médicos trouxeram inúmeros exemplos, eu vou compartilhar com vocês um deles, né? Foram muitos. Uma mulher de 48 anos, né? Isso foi inclusive um dos últimos médicos que palestrou compartilhando isso. É um médico que já tem anos de consultório. E essa mulher chegou lá sentindo dor de cabeça, ela tinha desânimo, ela acordava de manhã cedo, ela não tinha força para levantar da cama. E eu achei muito curioso e eu vi muito essa mulher, viu, ali, assim, eu visualizei essa cena quando ela falou para ele o seguinte: doutor, meu telefone toca cedo com alarme, mas parece que o meu olho não quer abrir. E quando meu olho abre, eu não tenho força para levantar da cama de manhã. E aí eu levanto da cama de manhã, mas o dia inteiro eu passo querendo encostar em algum lugar. Eu passo desanimada, eu passo sofrendo o dia todo, querendo que o dia acabe para chegar de novo a hora à noite para dormir. E vou dizer uma coisa a vocês, que ela não tinha noção, que ela já estava pertinho da menopausa, viu? Quando ele foi conversando com ela e vendo o estilo de vida que ela levava, associado, claro, à idade, associado à falta de cuidado que essa mulher vinha tendo aí ao longo de uma vida, quando ele ajustou o estilo de vida dela, foi extraordinário o que aconteceu. Não repara não, entrei assim. Repara que você tá linda e eu tô muito feliz em falar com você. Tudo bem, a gente já falou uma vez, lembra? Graças a Deus, coisa boa. Como que você tá, meu amor? Zilda, fala aí, tem muita mulher nova. Se apresenta primeiro para as mulheres, fala a sua idade, da onde você tá falando. Então, meu nome é Zilda, eu tenho 52 anos e sou de Belo Horizonte. Muito bom! E tô passando por isso aí, né? Zilda, vamos lá. A gente não é fácil. Não é fácil. Eu falo assim, gente, é uma fase que requer cuidado, requer atenção e é uma atenção constante. É uma atenção o tempo todo. Você já está na menopausa, Zilda? Então, eu tô... Ainda não parei. O período maior que ficou sem mim foi 6 meses. Aí depois veio pouquinho. E depois, agora já tem uns 4 meses de novo. Mas eu achei até que eu já tinha passado pelo pior momento, mas voltou tudo de novo. Assim, porque no início é aquela coisa, né? Você perde a energia toda. Eu estava num momento bom, sabe? Fazendo atividade física, estava muito ativa e tudo. E, de repente, comecei a sentir muita dor muscular, né? Dor articular.
Aí tive que parar um pouco, aí deu um tempo, mas depois, só que isso associada, comecei a fazer um monte de coisa junto. Fui no meu médico ginecologista, fui no homeopata, comecei a fazer terapia, porque foi muita coisa, eu fiquei deprimida mesmo, sabe? Porque eu acho que aquela questão de você estar muito ativo e ter que parar de repente, aquilo ali mexe muito com a gente. Então isso mexeu muito comigo. Eu comecei a engordar, coisa assim que meu peso era... meu peso, né? Minhas medidas eram estáveis e de repente, há muitos anos, e de repente começou tudo mudou, né? E aí eu comecei a fazer estudo, aí deu uma melhora boa, comecei a fazer reposição hormonal, fui no meu ginecologista, comecei a fazer terapia, e a coisa foi melhorando. Voltei a andar devagarinho, tinha parado com tudo, com pilates, mas fui voltando devagarinho, voltei até a correr um período, cheguei a correr 10 de novo. Beleza. Aí depois... começou tudo de novo. Fala uma coisa. Tô com os remédios homeopáticos, sabe? Vamos lá, eu quero saber hoje como é que tá a tua rotina assim. Vamos lá. Hoje você segue com a reposição hormonal? Sim, sigo. O que você tá usando de hormônio? Suprele. Suprele. E tô tomando antidepressivo também. O Velige, que é do Loxetina, né? Como é que tá teu ritmo de exercício físico hoje, Zilda? Nossa. O corpo dói tanto. Eu fiz caminhada semana passada, no final de semana. Hein? Vamos entrar na base. Quero conhecer hoje como é que tá a tua alimentação. Eu tô indo no Pilates 2 vezes por semana, mas tô fazendo o que eu tô dando conta, sabe? Não deixei de ir, não, mas tem dia que eu nem consigo fazer tudo. E tô fazendo caminhada, mas já tem uns dias que eu não faço. Deve ter uns 5 dias que eu não faço nenhuma caminhada. Tá, deixa eu lá. Hoje eu quero ir, preciso. Tá, vamos lá. Vamos primeiro, eu quero saber da alimentação. Como é que tá a tua alimentação? Não, isso aí tá bem. Eu continuo com as minhas coisinhas que eu gosto, né? Eu gosto muito de verdura, legumes, essas coisas todas, fruta. Mas o que eu tô comendo muito doce. Eu nunca fui de comer muito doce e voltei a comer muito doce de novo. Vamos lá. O que acontece? A condição da pré-menopausa, que você tá aí já nas portas dela, né? Então você já passou o climatério, você já tá de frente para a menopausa, né? Pela tua idade, pela irregularidade do ciclo menstrual, pelos sintomas mais acentuados que você está sentindo hoje. Então, assim, você está muito próximo da menopausa. Primeira coisa que a gente tem que entender é que essa questão inflamatória que você está sentindo, ela está muito associada realmente a essa condição de menopausa. Agora, existem alimentos que são anti-inflamatórios que a gente precisa introduzir na alimentação diária do nosso cotidiano, porque a gente tem que dar atenção ao intestino. Deixa eu aprofundar um pouco mais com você. Como é que está o funcionamento do seu intestino? Tá bom, tá bom. Funciona diariamente? Sim. Se eu estiver fazendo alimentação direitinho, vai. O que mais escuto é isso. Quando eu faço alimentação direitinho, ele funciona. Por quê? Não, tipo assim, porque eu viajei e aí a gente acaba caindo um pouquinho do ritmo, né? Mas aqui em casa, sempre. A minha rotina alimentar é a mesma, sempre, sabe? Só que agora eu tô percebendo que é muito doce. Nossa, então, eu tô meio... Mas o que acontece? Quando a gente usa uma medicação para ansiedade, no seu caso a fluoxetina que você está usando, a fluoxetina ela tem uma função na vida da gente de naquele momento ela ser, preste bem atenção no que eu vou falar, tá? Ela é uma bengala, porque ela tá mascarando um sintoma, mas a raiz do seu problema ela tá aí em você e é nela que a gente tem que se pegar. Então assim,
O que você pode fazer hoje por você para melhorar a sua ansiedade, para melhorar a sua qualidade de vida? Porque uma coisa vai levando a outra. Essa vontade de doce é porque a sua serotonina está muito baixa. Então, sim, você precisa botar... Está baixíssima. Está baixíssima. Então, o que a gente tem que fazer, então? A primeira coisa, quem é o maestro de tudo é o sono. Como que tá teu sono, Zilda? Que horas está dormindo, que horas está acordando? Eu durmo tipo 11 horas, levanto 6 e pouco. 6 e pouco. E como é que tá a qualidade do teu sono no meio da noite? Eu durmo super bem. Tá e dormindo? Eu cochilo também durante o dia. Ah. Eu sinto muito sono. Não tem como sentir, essa serotonina tá baixa demais. Quando a gente não tem um sono revigorante. Então, assim, uma coisa também que você tá dormindo bem é por causa da fluoxetina. Sim. Porque usa o sono. Agora, você tem que recorrer a coisas naturais. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Caprichar numa alimentação. Você tem que colocar banana na tua alimentação, que é fonte de triptofano. O que é o triptofano? Só pra você entender, tá? O triptofano é a substância mais importante que a gente tem que ingerir, junto com outras, mas ela é a chave da gente produzir serotonina. Uma coisa sou eu usar uma medicação para ir lá e mascarar a minha ansiedade. Outra coisa é eu cuidar da minha alimentação para que a base do funcionamento do meu corpo, ele mude, eu reprograme o meu corpo. Então é um cuidado de dentro para fora. Então você tem que começar a colocar na alimentação banana, cacau. Você tem cacau em pó, usa cacau, chocolate mais amargo? Chocolate mais amargo, sim. Quantas vezes na semana? Sempre que tem, assim. É aquele da barra maior, aí eu vou comendo os pedaços. Chocolate 70%, não é meio amargo, não. 70%? Não, tá mais baixinho. Esse não tá 70%. Chocolate, o cacau, ou o cacau em pó, de você usar em receitas, de bater em vitaminas, até de... Não, esse eu não tenho hábito de comprar, não. Vou te ensinar um negócio que é uma bomba de benefício para a serotonina, para ajudar na produção da serotonina para você, para ir melhorando esse bem-estar. Você vai pegar uma banana, vai amassar essa banana, vai pegar uma colherinha pode ser uma colherinha de sobremesa, de cacau em pó, cacau puro, cacau mesmo. Vai colocar na banana. Se a banana tiver mais madurinha, vai ficar mais gostoso ainda. Você vai fazer uma pastinha com ela, um creminho para você comer. Você pode levar no micro... Tem gente que gosta de comer quentinho, põe no micro-ondas, isso não altera em nada. É só o prazer, a sensação. E aí a gente vai começar a trazer triptofano para sua vida. Porque assim, o que eu faço com as minhas meninas, né? Eu falo, quando eu acompanho de perto, aí eu suplemento. A gente entra com a suplementação de 5-HTP, que é o triptofano. Agora, uma coisa que você pode começar a usar para te ajudar muito nessa questão da serotonina também é o óleo essencial de lavanda. Tá. Já fez alguma vez? Já usou aroma? A minha filha gosta, ela usa esses óleos, essas essências. Isso. O óleo de lavanda, o óleo essencial de lavanda, ele trabalha a nível neurológico, lá dentro da tua cabeça. Ele vai, porque todo hormônio, Zilda, tudo que a gente produz de hormônio começa no cérebro, no cérebro da gente. É de lá que vem o comando. Então, muitos são produzidos no nosso cérebro, primeiro comando, e depois são distribuídos para o corpo. Mas a serotonina, o estímulo vem daqui. Então, eu preciso trazer nutrientes para que o meu cérebro tenha condição de fazer bem esse estímulo, de estar sempre com esse estímulo e tenha matéria-prima para trabalhar. Então, o que o óleo essencial de lavanda vai fazer por você? Ele vai fazer com que você produza mais de uma substância lá no seu cérebro, para que o seu cérebro trabalhe melhor com aquilo que você está comendo. E aí ele consiga produzir mais serotonina. Tá entendendo ou tá confuso? Sim, não, tô entendendo. E aí vai ficar esse olhinho essencial de lavanda, você pode usar de várias maneiras. Ou você põe no álcool e borrifa na sua fronha do travesseiro à noite antes de dormir. Ou você põe 2 gotinhas na palma da mão, esfrega
e aspira várias vezes, vai cheirando aqui, ou coloca o difusor próximo ali da sua cama. Difusor. Aqui. Isso. Coloca ali da sua cama, ou a outra possibilidade, mas aí depende de uma prescrição para você, que agora, como eu até mostrei no meu story ontem, né, que a gente já tem o óleo essencial encapsulado, que é o Naturcell. Então, assim, mas de maneira simples, a gente consegue melhorando muita coisa. É fundamental que você naturalmente consiga elevar essa serotonina sua. Por causa da baixa hormonal hoje que você está vivendo, por essa condição da menopausa que está chegando, a serotonina ela baixou junto. E isso tem ação com relação lá com o seu intestino. Porque grande parte dessa serotonina, o estímulo vem daqui, mas a produção acontece lá no intestino. Então eu preciso de um intestino que esteja absorvendo bem. E o meu Fernando, o meu tá absorvendo bem, ótimo, mas o que você tá dando para ele absorver? Qual é a matéria-prima que você está comendo para fazer com que ele absorva, mas tenha condição de aumentar a tua serotonina para que você se sinta melhor, mais feliz? As meninas ficaram preocupadas. Elas, mãe, é o hormônio da alegria. Isso, exatamente. Vem pensamentos ruins, vem pensamento negativo, a gente fica totalmente indisposta, você não quer nada. Então, assim, uma coisa é... Eu, por exemplo, eu não poderia virar para você só e falar assim, não, Zilda, você tem que querer. Não é assim. Agora, o que eu acho que a gente tem que querer? Buscar cuidado. Isso sim, isso a gente tem que querer. Buscar alternativas para que isso melhore. Então, assim, começa a incluir banana, cacau, aveia. Eu gosto muito de banana, de todo tipo. Sabe? Muito bom. Então, e outra coisa importante que eu já falei muito aqui e também total sentido quando a gente pensa em saúde do intestino, menopausa, produção hormonal, as sementinhas. Então a gente tem que colocar na alimentação semente de abóbora, semente de gergelim, semente painço, sementinha de todo jeito. É importante estar na vida da gente porque eles são riquíssimos em nutrientes que junto com esses outros alimentos que a gente está introduzindo na sua vida aí, você tem a condição de ir trabalhando devagarzinho os seus hormônios. Agora, Zilda, uma coisa que isso assim, eu sei que é um esforço, tá? Mas não abra mão do teu exercício físico. O exercício físico, ele é fonte natural de produção de dopamina e serotonina. Então, se você se entrega a esse não quero, e vai esperar vir essa vontade não vai vir. E aí você vai estar mais afundada ainda nessa sensação ruim. Então precisa cuidar da alimentação e precisa não abrir mão desse seu exercício físico que você faz, que para você tem um efeito terapêutico. Entendeu? Entendi. Viu? E não força. Porque vale a pena rever essa reposição hormonal, viu? Vale a pena rever o tipo de hormônio, vale a pena rever dosagem. Tem quanto tempo você está usando a mesma dosagem? Desde fevereiro. Já tem já tem uns 7, 8 meses, né? Pode reavaliar, pegar teus exames de sangue, fala com a tua médica, fala, olha, eu acho que está precisando ajustar. Porque assim, a reposição hormonal, o papel dela, associado à alimentação, é colocar os teus níveis hormonais normais, de novo, do jeito que era antes. Se esse sintoma tá voltando com força, é porque tá desajustado. No início eu senti uma melhora, assim, muito grande. Eu que voltei a fazer quase tudo, né, que eu fazia antes. Então, assim, achei ótimo, achei que tinha passado aquela fase, mas aí, de repente... Por isso que não pode não pode abrir mão desse cuidado de todo dia, de você estar se olhando, de você estar se observando e principalmente que você se conhece. Então, assim, sabe quando alguma coisa não tá boa. E felizmente por isso, porque tem um monte de mulher, como eu sempre tô falando aqui para vocês, que não fazem ideia que estão nesse momento do climatério da menopausa. Imagina, se você tá passando por isso sabendo, imagina as que não sabem, né, Zilda? Mas eu sempre segui as suas dicas, mesmo não sendo sua aluna ou paciente, eu gosto muito das suas dicas, sempre segui
E vou fazer isso aí que você tá me falando. Mas então, usa esses alimentos, não abre mão de você, vai pro exercício. Ah, não queria, não tô boa, mas vai. Depois tem que cuidar dessa articulação, porque se tá vindo dor articular aí, tem que olhar, tem que avaliar a necessidade de uma suplementação voltada para essas articulações, porque é uma coisa que vai sendo deteriorada na idade madura, na idade avançada da mulher, até por essa questão hormonal. Então é um mix de cuidados que a gente tem que ter. A base de todos eles é a alimentação. Uhum. É que cada dia é num lugar diferente, né? Você melhora um lugar e de repente está no outro. Agora, uma coisa assim, toda a condição inflamatória que envolve, ela causa... Imagina, quando a gente inflama uma garganta, não dói? Uhum. Você vai engolir, a gente sente aquele incômodo da garganta inflamada. Você imagina o corpo todo inflamado. Hoje ainda eu estava falando com meu marido de manhã, falei, a hora que esse remédio aqui acabar, não vou tomar mais nada. Parece que não está resolvendo nada. Porque a homeopatia é mesmo, né? Mas é um conjunto de atitudes que tem que ser feitas. Então, só se prender ao remédio, da mesma forma que não só no exercício físico. Se você falasse assim para mim, Fernanda, se em algum momento eu tivesse que fazer uma escolha, o que eu nunca abriria mão? Da alimentação, isso é fato. Porque, assim, pela alimentação, a gente consegue muito dos que os remédios nos dão. Por exemplo, você tem uma noção. Quando a gente consegue manter essa alimentação equilibrada e trazendo esses nutrientes anti-inflamatórios, tem estudos saindo agora mostrando um poder anti-inflamatório dos alimentos ser milagre da alimentação. Então, assim, pilares superiores, porque na verdade, quando a gente come, você não come só pela inflamação, você come por tudo, por nutrientes, por intestino, por inflamação, por antioxidante, prevenção de envelhecimento, longevidade, a gente come por isso tudo, né? Mas essa questão do hormônio, eu tenho médico agora, mas é no início do ano ainda, do ano que vem. Aí é porque eu ainda não fiz exames depois que eu comecei a tomar. Eu já vou fazer mamografia, os outros exames. Aí eu vou ver essa questão, então, da dosagem, né? Às vezes até da substituição do hormônio, porque assim, tem hormônios que são diferentes para determinadas mulheres, não existe uma regra que só esse ou aquele hormônio seja bom. E enquanto não tá boa, tem que testar, tem que ir testando até. Eu tô tomando, a dosagem dele é bem baixa. É bem baixo. Sim, eu acho, por isso que eu tô te dizendo, tem que ser avaliado. Porque olha que coisa, quando a mulher entra no climatério, os hormônios, então, conforme vai avançando a idade dentro do climatério até chegar na menopausa, imagina uma descida, é quase que uma queda livre dos hormônios. E é muito rápido, de um mês para o outro, uma variação absurda de hormônio na saúde de uma mulher. Então, você já vem de 8 meses, muito provavelmente já teve mais alteração. Sim. Eu vou dar uma olhada. Viu? E continua, olha, inclui o que eu te falei, sementinhas, cacau, banana, aveia. Atenção à água, não abre mão da tua água e principalmente não abre mão. Eu dei a questão da água também, eu dei uma relaxada, sabe? Tava fazendo bonitinho. Então, e assim, não pode. Eu falo sempre isso, você já deve ter me escutado muito falar. A gente precisa da água para absorver qualquer nutriente. Então, assim, eu tô com uma alimentação ótima, eu tô comendo bem. Mas e a água para transportar esses nutrientes? Cadê? Não adianta, não vai funcionar. É um conjunto. Né? São coisas que a gente, assim, né? Igual você falou, a gente tá cansado de ouvir falar, de saber, mas que às vezes a gente relaxa, né? E por isso que eu tô aqui e vou continuar falando todo dia. E eu tô sempre escutando. Sempre que eu vejo, eu tô aí te ouvindo. Abra essa água, 35 ml por quilo de peso. Vê quanto você pesa. Eu tô com 61 agora. Eu aumentei de novo. Você tá esperando os 2 litros aí pra você, que é o 36, 18, vai dar mais ou menos 2 litros e 100 de água por dia. Então, não menos do que isso. Ou para que o seu intestino consiga transportar, absorver e o sangue transportar nutrientes para você ter condição de produzir mais hormônios naturalmente, de melhorar o seu humor por meio da alimentação e da gente começar a fazer essa modulação por meio da alimentação. A alimentação
extraordinário, Zilda, maravilhoso. Usa a teu favor. Ah, tá bom, pode deixar. Tá bom, meu amor? Você. Muito bom, sempre muito bom, querida. Foi um prazer enorme te ver de novo, viu? Tá bom. Um beijo, meu amor. Fica com Deus, viu? Um beijo. Olha, mas eu escuto isso. Vocês não têm noção do que eu escuto assim. Nutri, eu não tô sentindo nada. Não sinto nada. Tá tudo igual, tá tudo do mesmo jeito. E eu vou dizer que para essa mulher eu só lamento, sabia, gente? De verdade, do fundo do meu coração, eu lamento não no sentido irônico, eu lamento de lamentar mesmo. Porque o que acontece? Se você está se prendendo só aos sintomas principais da menopausa, que já são muitos, fora os que você não está vendo, que está acontecendo lá dentro do seu corpo, que esses são os piores, são os mais perigosos, ainda vem as doenças secundárias, da baixa de hormônio, do envelhecimento. Não tem jeito. Se eu fico até sendo repetitiva com isso, mas assim, tem vida, vai ter envelhecimento. Tem envelhecimento, vai vir menopausa. Tem menopausa, se não cuidar, vai ser a pior fase da vida. Mas se cuidar, pode ser a melhor. Por quê? Porque você vai se conhecer. Você vai estar fazendo, talvez, por você algo que você nunca tenha feito ao longo da sua vida, que é o autocuidado. Você vai se colocar em primeiro lugar para vir em cima das suas necessidades. E não é só necessidade física, não. Necessidade emocional, necessidade mental. Semana passada eu fiz um atendimento que me chamou muita atenção, agora que eu lembrei disso. Quero contar isso para vocês também. Ela tem, essa minha paciente, ela tem 51 anos. Ela fez agora 51 anos. Ela fez 51 anos. Sempre foi ativa, muito semelhante ao que a Zilda falou aqui. Sempre foi ativa, sempre se movimentou, sempre gostou, sempre foi ali na frente da família, ela sempre estava. Nas festas ela era mais animada. Passava ali o tempo todo se movimentando, dançando. Entrou no climatério sem prestar atenção nela, subestimou sintomas. Não, tudo que sentia, ela achava que era normal, ela sentia dores, ela achava que era normal, ela acordava à noite com calor, ela achava que era normal. E aí, esse climatério passou por ela. Hoje, ela tá na menopausa já, ela já entrou na menopausa, ela tá com aterosclerose. Sabe o que é aterosclerose, gente? Entupimento de veia por causa de gordura. Aí sabe o que o envelhecimento faz com você? Faz com que a sua veia fique dura. A sua veia não abre e fecha mais, ela perde a elasticidade. E você não sabe disso, não cuidou da tua alimentação durante o climatério, não cuidou da alimentação durante a menopausa, você não manteve uma alimentação antioxidante. E aí essa placa de aterosclerose dela está correndo o risco de se desprender e de formar um trombo. Gente, é uma cascata de problemas que desenvolve uma mulher que não se cuida. O fato de você não estar sentindo nada não significa que você está bem. Saúde não é ausência de doença. Saúde é sistêmico. Saúde, você precisa olhar para você como um todo. Vocês viram agora a Zilda aqui. Não, eu como bem, ótimo, mas come isso, aquilo, não. Então dá para introduzir, dá para melhorar. Como é que tá a água? A água não tá boa, precisa ajustar. Como é que tá o exercício físico? Eu tô me rendendo às dores, ao desconforto, ao desânimo, não tô indo. Não renda. Não se entregue. Porque, gente, se uma coisa que o envelhecimento quer da gente é que a gente se entregue, para que ele chegue muito mais rápido. Agora, você tem condição de passar por esse processo de envelhecimento? E eu vou dizer a vocês, eu quero envelhecer, eu não quero morrer. Mas eu quero envelhecer muito bem. E aí você vai perdendo colágeno da pele. A sua pele, a sua flacidez vem com força total. E a gente tem condição com uma alimentação mais proteica. Quando você inclui na tua alimentação ovos, leite, queijo, carnes. Quando a gente ajusta, se for preciso, uma suplementação adequada para você aí, para que você consiga manter uma ingestão de proteína adequada, para que a sua pele continue firme, para que os seus músculos continuem no lugar. Eu falei uma doença oculta aqui, que é a sarcopenia. Sabe o que é a sarcopenia? Sarcopenia é a perda de massa muscular natural nas pessoas mais velhas. Já viram pessoas mais velhas? Como é que é isso aqui? Esses ossos são todos evidentes, o ossinho do ombro fica para cima, nas costas a gente chega a ver a estrutura óssea, o braço afina,
as pernas afinam. Por quê, gente? Porque o músculo está indo embora. E você sabe quem combate isso? Só tem uma fonte: a alimentação. A alimentação. A alimentação tem um poder extraordinário na vida de uma mulher. A alimentação. Tenha a alimentação como seu remédio. E tenha como seu remédio o alimento. Coloca isso na sua cabeça. Uma caixa de uma medicação, gente, para diabetes, para hipoglicemia, custa 400, 500 reais, para 30 dias. Uma medicação que você vai ficar dependente dela o resto da sua vida se você não mudar seus hábitos. Se você não mudar a sua alimentação. Você já pensou se podendo economizar esses 500 reais no mês? Investindo em você, na sua saúde, às vezes até em procedimento estético, para ficar mais bonita, para se sentir melhor com você. Tá errado fazer, não. Você só tem que entender que ele sozinho não faz milagre nenhum. Aí, tudo bem? Bom dia, meu amor, que bom te ver. Bom para mim também, obrigada. Que delícia, meu amor. Marilena, eu lhe conheço. Agora se apresente, por favor, para as meninas que estão aqui conosco. Então, meu nome é Marilena, eu sou de Guetá, de São Paulo, perto de Aparecida do Norte, que todo mundo conhece, né? E eu, com 48 anos, eu descobri que eu estava com osteoporose acentuada na coluna vertebral e eu menstruava normalmente. Daí a minha menstruação sumiu por um mês e como eu fazia acompanhamento com o homeopata, ele falou, não, você vai tomar esse glóbulo e ela vai voltar normalmente. Aí eu tomei, que eu já não me lembro mais qual homeopatia que era, e nunca mais fiquei menstruada na minha vida. Depois... Sumiu minha menstruação. Oi? E deixa eu só para eu entender o contexto do que estava acontecendo com tá, Marilena? Vamos lá. Quando você estava com 48 anos, a sua menstruação estava ok, mas você chegou a avaliar os seus hormônios nessa época? Chegou a ver isso ou não? Não, não cheguei. Eu só ia no homeopata e ele não pedia isso. E na verdade, eu ia sempre, todo ano, no ginecologista. E ele queria entrar com hormônios. Só que ele falou que só tinha um problema. Como a minha família tinha tendência a ter AVC, ter problema cardíaco, pode-se dizer que todos os meus ancestrais morreram ou disso ou daquilo. E nunca de alguma doença. Então, aí eu falei, não, eu não quero fazer reposição hormonal por esse motivo. E nunca fiz. E passei o pão que o diabo amassou. Com os fogachos, com insônia, com cansaço. Agora que eu te ouvindo, que eu falei, mas meu Deus do céu, como que eu consegui passar por isso tudo? Como que eu conseguia? Olha só. Entendeu? Então, hoje, o que eu passei naquela época, que hoje eu estou com 69 anos, foi um pesadelo. E essa é a palavra. Passei um pesadelo. E agora eu tento me cuidar mais, né? Mas eu tenho algumas dúvidas, tipo, né? Eu tive problema de perda de cartilagem nos joelhos, aí o ortopedista falou para eu tomar o Mobility, que é o... Ai, meu Deus... Aquele pozinho que você falou que não absorve quase nada quando é para pele. Como é que chama? T2, é colágeno. Colágeno. Então eu venho tomando, melhorou bastante. Não sei se é por ele ou não. Entendeu? Porque não adianta eu querer pedir explicação para esse ortopedista
que eu acho ele assim muito competente, muito, mas ele não é de ficar de conversinha, ele é muito curto e grosso. Entendi. Então, agora eu tô no 22º dia do Mobility. Não, do seu tratamento. Ah, lá no detox. Agora você está dentro do detox. Você já fez o PPI no começo, agora você está no 22º dia do detox. Isso, tô no detox, E então, o que eu senti com o detox? Melhorou o meu intestino, o meu sono é muito melhor, que a semana passada, de repente, eu acordei e falei, nossa, mas como que tá tão gostosa essa noite, como que eu dormi? Parecia que o anjo tinha me levado para dar uma volta lá no céu. Que delícia, gente! Que coisa... Aí, logo em seguida, me veio uma ideia, assim, foi alimentação. Sabe aquela coisa, aquela ideia que nos acessa, assim, aquele insight, sabe? Com toda certeza. Marilena, deixa eu fazer umas contas para não perder meu raciocínio aqui, para a gente ir falando mais. Vamos lá. Isso. Eu quero dar um exemplo para as mulheres mais novas que estão aqui escutando a gente. Onde eu falo sempre isso, não se acostumem. Por quê? Nós, mulheres, somos rocha. Nós somos rocha. A gente passa por coisas que homem não conseguiria jamais. Não estou desmerecendo os homens, mas eu sei da qualidade das mulheres. Eu sei também. Essa questão da nossa resistência, para ser bem curta e grossa, é o que nos deixa muito bem, mas é o que nos derrota também. Então, com essa coisa de você falar assim, não, eu sou forte, eu sou resistente à dor, eu sou resistente, não, pode vir que eu vou indo, a gente se acaba. E aí desenvolve doenças por isso. Olha só, a sua osteoporose é uma doença secundária. É uma doença que aconteceu, essa perda óssea, em razão do não cuidado antes. De não ter parado. Então, o que os médicos diziam na época? Essa doença é própria, típica de você, uma mulher mediana, de pele clara, com isso. Então, falou as minhas características e eu acreditei nisso. Eu falei, ué, fazer o quê? Por isso que eu estou empoderando vocês nesse sentido, trazendo informação, porque a gente não pode aceitar, gente, médico não é Deus. Eu tenho médicos maravilhosos que trabalham junto comigo, sabe? Mas a gente tem uma linhagem de médico que parou no tempo, gente. Que parou no tempo, que olha para tratar uma mulher com medicação. São poucos os médicos hoje que têm essa visão muito mais humana da vida. De você olhar para uma mulher, Marilena, por exemplo, lá atrás, né? As pessoas que te atenderam lá atrás, era para ter olhado para você e falar, olha, vamos cuidar, muda da tua alimentação, isso aqui pode melhorar a sua vida. Eles não podem passar dieta, mas eles podem orientar. E são pouquíssimos médicos que fazem isso. Anos atrás, então, era muito pior. Hoje ainda a gente já vê uma leva aí de gente vindo, melhorando, dando isso. Mas é fundamental, é isso que eu quero usar o teu exemplo. Meninas, vocês que estão aqui nos ouvindo a mim e Marilena, abram os olhos para você. Abram os olhos, sejam questionadoras. Então, assim, se alguém chegar para você e falar, não é normal. Não é normal não, gente. Não é normal de jeito nenhum. Não é normal sofrer, não é normal desenvolver uma doença, sabe? Porque está na tua genética, não é destino. E sabe o que muda a genética, Marilena? O que a gente faz com a genética? Oi. A gente muda a genética pela alimentação. Então, eu não sabia, né? Eu pensava assim, né? Minha mãe era assim, minhas irmãs são assim, eu sou assim, e eu tenho que aceitar isso. Eu falo, é a síndrome da Gabriela. A síndrome da Gabriela. Eu nasci assim. Então, a gente não tem que se contentar com isso. Gente, existe uma coisa, Marilena, que eu já falei aqui, você deve ter já me ouvido falar, que a gente, por meio dos nutrientes, a gente reprograma o corpo todo. A gente muda genes, a gente muda a nossa genética, o nosso DNA, o nosso RNA, a gente muda. A gente reprograma, tá? Vamos aceitar a informação que ele te deu lá atrás? Supondo que isso realmente fosse o seu destino lá, né? Naquela época. Ah, não. Tá.
Mas e aí? Eu vou me contentar? Não! Eu vou saber o que eu posso fazer hoje com a minha alimentação para que eu reprograme a minha genética, para que eu não morra do mesmo jeito que a minha mãe, que a minha avó, que a minha tia. Porque hoje a gente consegue isso. Então, e uma coisa que eu gostaria de contar para as outras mulheres, que para mim foi muito sofrido, muito, muito mesmo, foi que eu comecei a ter sintomas de ansiedade, só que médico nenhum falava nisso nessa época. Aí eu fui no cardiologista, nada, não tinha nada. No neuro, fui no ortopedista, só faltei ir na macumbeira. E eu fui desenvolvendo isso, foi aumentando e eu entrei numa crise de pânico, que eu falei para o meu marido, eu vou no psiquiatra. Ele falou, de jeito nenhum, você não é louca? Eu falei, eu sei que não é, mas se eu continuar, eu vou ficar. Eu tinha agorafobia, eu não conseguia chegar perto da janela nem da porta. 4 horas da tarde eu me escondia debaixo da cama, de pavor. Que coisa, gente, que coisa. E aí uma sobrinha falou, tia, toma uns florais de bar. Ela fazia uma faculdade em Floripa e tinha um pouco dessa matéria. Eu tomei a primeira semana e comecei a ver as pessoas que chegavam perto de mim. Meu marido tá com pânico, minha neta esconde atrás de mim, que não sei o que, isso, que aquilo. Liguei para minha sobrinha e falei, Mariana, eu preciso ajudar essas pessoas. Ela falou, tia, vai para Campinas, no Instituto Bach, e vai ser terapeuta de florais de Bach. E eu fui, Fernanda. Eu tinha crise lá dentro. Eu pedia para a doutora Carmen Monari, que é ela que trouxe da Inglaterra os florais. Eu falava, doutora, me ajuda, eu tô com pânico, eu tô com isso, com aquilo. Olha, mas eu fui por 5 anos, eu fiz todos os cursos, eu estudei. Nisso, a loja que o meu filho tinha, que era uma franquia, estava indo muito mal. E ele falou, mãe, eu tô querendo passar o ano novo no Sul, você não cuidava para mim? Eu falei, e agora? Eu não conseguia sair do carro. Para dirigir, eu dirigia para todo lugar. Mas se eu fosse abrir a porta e ver assim o exterior, eu já tinha taquicardia, tontura, eu tinha de tudo, Fernanda. Daí mais aquilo que você falou, a gente é corajosa, a gente é poderosa e não sabe que está se prejudicando. Eu falei, você, filho, me ensina como que faz os pagamentos aí online ou pelo banco e tudo, e fala alguma coisa, porque nos anos que ele teve essa loja, eu nunca consegui chegar perto da loja, de pânico. Aí eu fui, sabe o que eu fazia? Eu procurava no estacionamento, que é a loja dentro do shopping, eu procurava no estacionamento um lugar bem próximo da porta. Aí eu saía do carro, ia de cabeça baixa, assim, direto, entrava e ia bem pertinho do corredor para conseguir chegar na loja. Enfim, trabalhei, aprendi muito convivendo com os meus funcionários e me curei. Que coisa. Me curei. Gente, mas olha só, tudo isso que a Marilena viveu, que sirva de exemplo para vocês. Marilena, deixa uma frase para essas mulheres que estão dizendo, que estão passando por cima dos sintomas, que estão arrastando isso. Pela tua experiência, fala você, eu quero uma frase. Deixa uma frase. Uma frase, persistência, amor e fé. Muito bem. É isso que nos move. Muito bom. Meu amor, adorei falar com você. Eu também adorei. Você não tem idade. Fiquei muito feliz em saber que você está bem, dormindo igual um anjinho. Que coisa boa. Alimentação, gente, não tem jeito. A alimentação, ela cura. A alimentação é curativa. Um beijo. Beijo, fica com Deus. Deus também abençoe. Adorei te ver. Obrigada, também adorei falar com você. Delícia. Um beijo, meu amor. Beijo. Gente, tá vendo?
Olha só quantos testemunhos eu tenho trazido para vocês aí de mulheres que passaram por cima dos sintomas, que não se perceberam. Ah, porque eu sou forte, isso vai passar. Não vai passar, não, vai piorar. Vocês viram aqui a Marilena, começou com uma ansiedade pequena, de repente desenvolveu o síndrome do pânico, a coisa foi se agravando, isso afeta a sua vida, afeta a vida de quem está perto. Começou, gente, qualquer mínimo desconforto, abre o olho para você. Não tô sentindo nada, eu abri meu olho e não tô sentindo nada. Ainda assim, você tem que se cuidar, porque eu falei, saúde não é ausência de doença. Saúde não é ausência de doença. Você não precisa olhar para você e falar, não tô sentindo nada, eu tô 100%, minha saúde tá boa. Será? Tem que olhar. Ver o envelhecimento, tudo envelhece, dentro também envelhece. Quem consegue retardar isso muito bem? Alimentos antioxidantes, alimentação anti-inflamatória, antioxidante, água. Um beijo, meus amores. Deus abençoe. Até amanhã e a gente segue se falando aqui, tá bom? Um beijo.